Oi amores, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu vim trazer como eu estudei no cursinho, como eu fiz meus resumos e tudo mais, que foi um dos vídeos mais pedidos também lá no meu Instagram. Se você ainda não me segue, me siga. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, me manda lá ou deixa aqui nos comentários. Então hoje eu vim trazer pra vocês. Eu comecei o cursinho usando o caderno. Eu usava aqui, vou pegar pra vocês verem. Eu usava esse caderno aqui, ó. Porém, depois que começou, tipo, no primeiro mês, uma segunda semana, eu já vi que não ia dar certo. Por quê? Era muita matéria e eram várias matérias diferentes no dia. Então eu teria que levar muito peso e não acabaria compensando. Porque, tipo, matemática, o caderno já tinha acabado. E aí as outras matérias não, eu ia ter que comprar mais o caderno. Enfim, desde da escola eu sempre não me dei 100% bem com o caderno. Que eu descobri isso aqui, ó. Fichas. Sim, fichas pautadas, ó. Ficha pautada. E vocês podem ver que eu pouco gostei, né? Mas como funciona? O que eu fiz? Dependendo de algumas matérias mais humanas, era muito difícil escrever na ficha, porque tinha muito conteúdo e a ficha pequenininha, mesmo aquelas grandes, não era o suficiente. Então eu fiz divisões para exatas e geografia, mais aquela geografia do relevo, porque eu tinha duas geografias. Essa geografia mais de relevo, de umas informações mais soltas, eu utilizei ficha. E para história, eu tinha 3 histórias, geografia, e português, eu fiz na folha de sulfite. E como eu fazia para me organizar, para guardar? É o seguinte, eu sou apaixonada por essas pastas sanfonadas, olha como ela funciona. Ela tem várias divisórias, essa é o tamanho pequeno, que é de ficha mesmo, pra vocês verem que ela tá cheia. Eu tenho outra ainda ali. E essa aqui, ó, é a que cabe folha de sulfite. A minha mãe sempre, tipo, usou pasta sanfonada pra organizar os documentos dela, e eu sempre achei, tipo, o máximo, porque ficava tudo organizadinho. E aí eu falei, por que não separar por matéria? E aí ao invés de levar, tipo, tudo isso pro cursinho, o que eu fazia? Levava um bloquinho de ficha, levava um pouquinho de folha de sulfite, e se o professor, porque geralmente assim, nas aulas do meu cursinho, eles começavam e encerravam uma aula em cada dia, vamos dizer assim. Se o professor ainda tinha que escrever naquela determinada aula, ou eu levava só, tipo, as 2 folhas, ou por exemplo, as fichas daquela determinada aula, ou eu escrevia na sulfite e depois grampeava. Vamos lá. Primeiro de tudo eu quero mostrar meus resumos de biologia dos sistemas, que pra mim são os meus preferidos, até vem numa luz diferente. E o que eu faço? Eu levava eles nessa pastinha aqui, porque ao invés de escrever numa folha sulfite e ficar amassando, eu peguei 2 folhas de sulfite e colei elas com cola bastão normal, tá vendo? Ó? Que aí ela fica mais durinha. E aí o que eu fazia nos sistemas? Na frente eu fazia o desenho do sistema e atrás eu colocava a explicação. Um exemplo desse que é o sistema cardiovascular. Eu coloquei toda a explicação, tudo sobre ele, sobre os vasos, tal, aqui atrás, e na frente o sistema. E ia colocando na pasta, ó. Sistema hormonal, eu fiz uma grande tabelona. E tudo nesse esquema de juntar as 2 folhas, ó. Disfunções. E eu sempre estudava além do que o professor pedia. Tipo, isso aqui meu professor do cursinho não deu. Eu peguei na internet e me ajudou muito, porque caíram várias coisas desse tipo mais aprofundadas. Ó, sistema excretor, tá vendo? Gente, eu tenho muito orgulho desses meus sistemas, porque eles são muito lindos. E aqui atrás a explicação. Aqui, ó, era sobre os belts de geografia, porque eles ainda estão aqui. Vou até tirar daqui. Aqui sobre o sistema sensorial, ó, sobre o ouvido. E eu fazia isso com tudo, ó. Ciclo menstrual, esse aqui eu amo. Olha que lindo! E explicação atrás, ó. Ovogênese e espermiogênese. Os tecidos, conjuntivo, epitelial. Aqui era mais sobre os animais, então era sobre os corações, as cavidades e mais um pouco de explicação. Sistema tegumentar, sistema endócrino, sempre nesse estilo, tá vendo? Imune, sistema reprodutor, com a explicação atrás,
digestório, esse foi o primeiro que eu fiz. E eu fazia o mesmo esquema de sempre. Eu vou explicar um pouquinho mais depois no vídeo, mas é igual eu faço os mapas que tem na minha parede. Eu pego a imagem no Google e coloco o papel, a folha sulfite, na tela e contorno. Sistema respiratório, o cérebro, sistema nervoso. E aí quando não cabia, ó, eu colava uma folha de sulfite e fazia assim, ó. Gente, isso é muito doido. Sistema motor, aqui já era meiose e mitose, aqui atrás. E é isso, gente. Muito lindo, né? Sobre como fazer o resumo e como eu faço. Eu fazia um traço na folha e escrevia dos dois lados e ia seguindo assim, tá vendo? Ia fazendo o traço. Pode ver aqui, ó. Os primeiros resumos são assim. Só que você vai pegando prática, pra mim essa divisão é melhor, porque você aproveita mais o espaço útil da folha e isso já te força a diminuir a letra e dá pra colocar mais coisa numa folha só. Quanto mais resumido tiver, quanto menos folhas você usar, mais vontade você vai ter de ler, porque não adianta querer ler um negócio de 50 milhões de páginas, né? Então, ó, eu fui dividindo no meio, isso é geopolítico, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Aí, ó, tá vendo? Eu fiz bastante divisão no meio, só que aí tem uma hora que, tipo, eu não precisei mais da linha, porque você já se acostuma a dividir assim, ó, um exemplo. Europa, ó, Brexit, tá vendo? Não precisa ser 100% certinho, pode ter uma irregularidade, mas acho que assim as ideias se organizam melhor. Eu separava por assunto, geralmente em cada aula se iniciava um novo assunto, então fazia o resumo, ou levava o resumo que já estava escrito, colocava um clips, colocava as mais folhas e depois, referente às folhas de sulfite, eu guardo elas aqui nessa pastinha e eu ia escrevendo a história do Brasil, G1, Rússia e tal, e deixando aqui. Nas fichas era o mesmo processo. E muita gente me pergunta assim, como você faz resumo em ficha? Gente, não tem segredo, eu separei algumas pra vocês, ó. Depende muito da matéria, mas você tem que aprender a escrever do jeito que vai ser mais fácil pra você lembrar. Eu escrevia como se fosse num caderno mesmo, do jeito que eu faço qualquer resumo, tipo, vai escrevendo os tópicos, tipo texto, o título e escreve abaixo as informações, tá vendo? Eu separava assim e tal. Esses de geografia eram maiores, aí eu colocava com clips. Geralmente ficha é pra você, tipo, escrever as coisas em uma só que, geografia é uma matéria que tem 50 milhões de coisas, ó. Com exatas é a mesma coisa. Eu escrevia assim as fórmulas, tá vendo, ó? Circunferência, aí exemplo, meu professor dava muito exemplo de exercício. Ou eu escrevia em folha sulfite, ou eu escrevia aqui atrás, na própria ficha, ó. Olha um exemplo aqui, por exemplo. Tá vendo? Um exemplo de exercício. E deu super certo pra mim, foi o jeito mais fácil, ó. De literatura, tá vendo? Foi o jeito mais fácil que eu encontrei pra usar. De biologia. Biologia também tinha bastante conteúdo e eu anotava assim, ó, colava post-it. Pra mim era muito mais fácil de visualizar, pequenininho assim, do que em caderno, eu achava muito mais prático. E aí também, como era muita ficha, eu decidi comprar 2 pastas sanfonadas. Nessa eu separei mais assim, biologia, química e geografia. E aqui eu pus exatas, ó. Geometria, álgebra, física, tá vendo? Eu escrevia tudo, olha aqui, tudo em ficha e ia separando por matéria com os clips. E, gente, ó, coisa que eu fiz e que foi, tipo, essencial pra mim, eu já fiz isso mais pro fim do ano, porque era quando eu tinha visto toda a matéria, mas você pode fazer desde o começo também, procurando na internet e depois ir adicionando. É pegar uma folha de sulfite, dobrar no meio e ir enfiando várias dentro pra ficar tipo um caderninho. E eu fiz um caderninho de fórmulas. Isso eu aprendi com um professor meu de física da escola. E ele falou que na faculdade ele usava assim. E, isso ajuda muito, ó. Aí eu fiz assim, fórmulas de física. E, ó, isso aqui é análise dimensional. É muito legal isso. Por exemplo, Newton tem essas unidades. Eu aprendi isso esse ano com um amigo meu. E aí, tipo, você consegue resolver exercícios sem precisar de fórmulas. Isso. Mas, ó, aí eu separava, porque, tipo assim, eu tinha 3 professores de física. Um que dava mecânica, um que dava ótica ondulatória e o outro que dava elétrica. Então, eu meio que separava por professor. Então, ó, mecânica, que na verdade é por conteúdo, né? Aí eu coloquei todas as fórmulas de mecânica, tá vendo? Gravitação. Aí depois, ótica. E eu colocava tudo mesmo, gente. E, tipo, eu tenho todas essas fórmulas decoradas de
Tanto que eu via, porque como é que funcionava? Eu ia fazendo exercício e eu ia consultando o caderninho, porque é mais fácil de você gravar a fórmula quando você faz exercício. Ao invés de ficar procurando tal, você já tem na mão e já vê direto. Então, ó, elétrica, tá vendo? Anotava as coisas importantes, as fórmulas e as frases que eu fazia pra decorar. Tudo isso, ó. Tanto de física quanto de geografia. Além de que no final do ano eu ia fazer uma prova particular que ela se baseia tipo nas provas anteriores, é uma prova bem característica. E eu fiz uma análise da prova. Isso você pode fazer com qualquer prova que você vai fazer, que vai ajudar muito. E eu separei vários caderninhos desse, falando só sobre conteúdos ou exercícios que caíram. Um exemplo, biologia, ó. Várias coisas sobre conteúdos que caíram nas provas anteriores, sobre as doenças, vitaminas, um monte de coisa sobre a análise das questões mesmo. Você pode fazer isso com o FUVEST, com o Unicamp, com o Enem, com qualquer prova que você queira. Ó. Alguns exercícios de física. Eu fiz com o Enem e com a USP isso também. E me ajudou muito. Ó, matemática, vários exercícios. Exercícios que eu fiquei com dificuldade e anotei a resolução. Isso ajuda bastante. Além de ser a louca dos post-its, que quando eu tinha que decorar alguma coisa, eu colava tudo aqui, porque eu estudava aqui nesse quarto. E ainda estudarei. E pra eu gravar. E também, sobre geografia, era muito importante que a gente soubesse a localização dos países, porque em alguns vestibulares, principalmente Unicamp, USP, Unesp, eles geralmente pedem geografia, localização de oceano, de país, de estreito, de várias coisas. Então eu desenhei um mapa mundi aqui na minha porta. A cada aula que o professor de geopolítica ia dando, sobre, por exemplo, América Anglo-Saxônica, eu ia desenhando. Então eu não fiz tudo de uma vez, foi por partes. Toda quinta-feira eu fazia um desenho diferente, tá vendo? Aqui eu fiz sobre os blocos econômicos, correntes marítimas. Eu fui fazendo por partes, entendeu? Mundo árabe, Europa e a Ásia. Gente, não é difícil. Eu já até dei a dica de como você fazer no Instagram. Você pega o Google e digita lá qualquer coisa que você queira. Por exemplo, você quer desenhar a Ásia, eu vou digitar aqui, ó. Ásia. E aí você abre no Mapas. Vou virar a câmera pra vocês verem. Aí é só você pegar uma folha de sulfite e colocar aqui em cima. Colocando a folha de sulfite em cima, fica como se fosse um papel vegetal. Agora é só contornar com um lápis e pronto. Fica certinho, bonitinho e você coloca o nome e ajuda a decorar. Isso pra tudo, até pra biologia, sistemas... E foi esse o vídeo, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal. Beijo e tchau!